Salve, salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é sobre o nazismo. Ele foi uma política de ditadura que governou a Alemanha durante os anos de 1933 a 1945, período que também ficou conhecido como Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler. A ideologia política do nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, com a Alemanha destruída economicamente e humilhada por ter perdido a guerra. Além do nazismo, nosso grupo também vai falar sobre o final do grande conflito armado que ocorreu entre os países na metade do século XX, a Segunda Guerra Mundial. Hitler foi o líder político do partido nazista durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele era austríaco, se mudou para a Alemanha para participar da Primeira Guerra pelo exército alemão. Depois da Primeira Guerra, ele foi líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Nesse partido ele tentou fazer um golpe de Estado, mas como seu golpe não foi bem sucedido, ele foi preso. Após a prisão, as pessoas passaram a apoiar Hitler para tentar tirar a Alemanha da crise. Então, foi com propagandas e belo discurso que Hitler foi elegido pela população. Após 6 anos de crítica e de racismo contra os judeus, Hitler fez o maior genocídio do mundo. Vou mostrar para vocês como ocorreu a ascensão dessa ideia. A ascensão do nazismo aconteceu no período entre as guerras, ou seja, um tempo de crises e de descrédito na Europa, entre 1919 e 1939. A Primeira Guerra Mundial acabou com as crenças de prosperidade no continente europeu. A Alemanha viu nas ideias nazistas de Adolf Hitler uma solução para sua recuperação. Hitler conseguiu formar um grupo de extrema-direita composto por ex-militares e estudantes, para quem as ideias nacionalistas fizeram sentido, pois atribuíam aos judeus. Não há nenhuma explicação para isso. A culpa pela crise. Eles foram construídos nos anos de 1939 e ficaram até os anos de 1945. Eles eram construídos em grandes terrenos e em sua volta haviam vários arames farpados. A sua segurança era feita pelos militares para que nenhum de seus prisioneiros escapasse. A partir da Segunda Guerra Mundial, os judeus que eram perseguidos pelos alemães, eles acabaram sendo presos dentro dos campos de concentrações. Eles trabalhavam lá dentro, mas vários deles acabavam morrendo para a câmara de... Começou assim que conseguiram acabar com a democracia e transformar a Alemanha em uma ditadura de um único partido. Os nazistas orquestraram uma intensa campanha de propaganda liderada por Joseph Goebbels para conquistar a lealdade e a cooperação de todos os alemães. O Ministério da Propaganda Nazista assumiu o controle de todas as propagandas alemãs. Você já ouviu falar em Holocausto? Não. Se não, vou explicar brevemente para você agora. O Holocausto foi o genocídio em massa de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ocorreu através de um programa sistemático de extermínio étnico feito pelos alemães na guerra. Mais de 1000 instalações foram construídas para agrupá-los. Eles eram capturados em suas casas, mortos ou levados para câmeras de gás. And his name is John C. A Batalha de Berlim foi um episódio no qual os soviéticos invadiram a cidade de Berlim, capital da Alemanha, e conseguiram destruir a cidade quase que completamente. Após esse episódio, Hitler se matou e a Alemanha se rendeu em maio de 1945. Agora vamos mostrar a vocês algumas cenas da Batalha de Berlim e os últimos dias do Terceiro Reich. Para introduzir o contexto da Batalha de Berlim, primeiro vou explicar para vocês o porquê a União Soviética decidiu invadir a capital alemã. 2 anos após o início da Segunda Guerra Mundial, em outubro de 1941, as forças armadas alemãs haviam estado a poucos quilômetros de Moscou, mas não conseguiram ocupar a capital da União Soviética. Já em abril de 1945, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, declarava Berlim como a frente de batalha. 11 dias depois, a capital alemã estava em poder do Exército Vermelho, o qual só invadiu Berlim por Hitler ter tentado invadir a União Soviética alguns anos antes. No dia 2 de maio de 1945, emissoras britânicas de rádio interromperam sua programação com anúncios do fim da guerra nos seguintes termos:
Berlim caiu. O Marechal Joseph Stalin acaba de anunciar a ocupação completa da capital da Alemanha. Berlim, a capital do imperialismo germânico e da agressão. Em 30 de abril de 1945, com a máquina militar alemã destroçada e encurralado pelos russos em seu bunker em Berlim, Hitler se matou junto com sua mulher, Eva Braun. A ofensiva soviética em direção a Berlim começou em janeiro de 1945. No dia 12 daquele mês, o Exército Vermelho preparou sua ofensiva no rio Vístula. Uma semana depois, os soldados soviéticos pisavam em solo alemão. O regime de Hitler mobilizou suas forças sob o lema "lutar até o último homem, vencer ou morrer", implorando a propaganda nazista, apelava ao espírito do civismo. Os soldados precisavam de tudo na frente das batalhas, de roupas, cobertores, alimentos e dinheiro. Os últimos reservistas foram convocados para a guerra. Nos dias anteriores ao suicídio de Hitler, uma verdadeira caçada ao ditador nazista havia se travado nas ruas de Berlim. Notícias vindas de Moscou, publicadas pela Globo, na edição de 27 de abril, revelavam que os soviéticos estavam na cidade, remexendo todos os escombros e todos os edifícios para encontrar o Führer, líder nazista, e as tropas soviéticas já se localizavam a 800 metros do QG de Hitler na capital do Reich, com a cidade cercada por homens, tanques, canhões e aviões. Como vocês podem ver pelo mapa, neste momento da guerra, a Alemanha estava numa situação crítica, sendo atacada pelo oeste por Estados Unidos, França e Inglaterra e pelo leste pela União Soviética. Neste cenário, foi uma questão de tempo até a queda de Berlim. A Segunda Guerra Mundial só acabou oficialmente 3 meses depois, em agosto, quando o último país que é aliado da Alemanha, o Japão, se rendeu. A rendição do Japão ocorreu devido a 2 bombas atômicas que foram jogadas pelos Estados Unidos no território japonês, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Estão curiosos com o assunto e querem saber mais, procurem os livros como Mein Kampf, O Segredo do Nazismo e alguns filmes como A Arquitetura da Destruição e O Menino do Pijama Listrado. Mein Kampf, ou Minha Luta em português, é um livro de 2 volumes escrito por Adolf Hitler, no qual ele expressa suas ideias anticomunistas, racialistas e nacionalistas de extrema-direita. Esse livro foi escrito por Hitler no período que ele estava preso por causa de um golpe de Estado que acabou falhando. Esse livro ficou muito famoso em toda a Alemanha e fez com que Hitler, quando saiu da prisão, além de estar muito famoso, ter ganhado muito apoio popular, o que ajudou tanto na ascensão do Partido Nazista como em sua tomada do poder. Espero que tenham curtido e sugira tema para os nossos próximos vídeos. Tchau!